Esse é o protagonista mais famoso de toda a franquia do Resident Evil. Mas você consegue me responder o porquê? O Resident Evil nasceu muito tempo atrás em seu primeiro jogo, com seus protagonistas, Chris, Jill e Wesker. Todos dentro de um personagem, uma mansão chamada Spencer. Porém, até esse lugar guarda um segredo para o level design desse jogo. E sabe o que mais tem um level design incrível? Botão de like, se inscrever e hype um vídeo. Então somos surpreendidos por Resident Evil 2, um dos maiores clássicos de todos os tempos, onde nos é apresentado Leon e Claire, que ela é irmã do Chris do primeiro jogo, para que tenhamos algum tipo de empatia pelo jogo. Até porque, senão seriam dois personagens completamente diferentes de todo o universo já criado no primeiro jogo. Aqui somos apresentados a uma dinâmica de dupla, entre dois personagens com ambições diferentes. Um está à procura do seu irmão, e o outro está no seu primeiro dia de trabalho, ambos com os seus próprios propósitos. E eu acredito que dentro desse jogo saíram coisas muito mais marcantes do que apenas propriamente o nosso protagonista, Leon. E algo muito intrigante de tudo isso é o porquê nós temos empatia por ele. Eu quero tanto falar sobre Spencer, a mansão, quanto a delegacia de Raccoon City. As conformidades de Resident Evil sempre vão continuar acontecendo, mas como esses dois, eu acredito que nenhum outro jogo da franquia conseguirá reproduzir. Esses dois lugares são como personagens, eles respiram, gospem level design e são lugares extremamente bem pensados. São lugares que nos jogam para dentro de si e fazem com que nós pensemos, tá, para onde nós iremos agora? E eles nos apresentam puzzles complexos e cheios de camadas, às vezes extremamente bem pensados para o contexto do lugar e outros sem a menor lógica possível. Quando nós pensamos em galhofas, é claro que a gente pensa na franquia como um todo, pois em todos os jogos eles não escapam disso. Porém, nesses dois jogos era extremamente bem feito. São lugares que, se você pensa no nome deles, você acaba se imaginando lá dentro, do hall central daquela delegacia Raccoon City. E outra coisa que nós conseguimos imaginar dentro de nós é o Perdi a linha, tô brincando. Um herói que ele não chega como a salvação. Ele chega totalmente despreparado. Até porque, em seu primeiro dia de trabalho, ele é colocado em uma das situações mais terríveis que se pode imaginar. Um apocalipse zumbi. Você está se mudando para uma cidade nova e no seu primeiro dia de trabalho você precisa matar centenas de pessoas que você nunca vai chegar a conhecer, pois elas foram destruídas por um experimento. E por conta disso, é preciso que ele amadureça em horas, pois o jogo inteiro acontece em uma noite. E nada acontece de maneira forçada. O jeito que ele é colocado contra si mesmo, em uma linha tênue de sobrevivência para proteger aos outros pela sua própria personalidade. Aqui temos momentos marcantes, como o momento em que todos os seus recursos acabam e você precisa lidar com o Mr. X, ou até quando conhecemos o que seria a sua paixonite, o que coloca a si mesmo em um dilema moral e de desconfiança contra si mesmo. Porém agora, falando sobre o sucessor da franquia, Resident Evil 3. Não um remake, porque a Capcom fez esse em uma má vontade, mas sim do clássico. Muitos não sabem, mas o Mr. X do segundo jogo, que nós temos muito medo, na verdade ele não nos perseguia. Isso foi criado no clássico Resident Evil 3, mudando completamente como a indústria trabalharia o survival horror. Que para mim, jogos como Outlast, Dead Space e Alien Isolation e todos os seus vilões que perseguem você foram inspirados em
Nemesis. Eu acredito que algum jogo já tenha explorado o tema de perseguidor, porém não só de perseguidor, Resident Evil 3 vive. Até porque o personagem mais importante da franquia é explorado e destrinchado aqui, dando a liberdade de explorar ele, Raccoon City. Explorando as suas ruas, corredores, os seus metrôs, a sua vasta ambientação. Aqui, ela deixa de ser apenas a delegacia e acaba se tornando um marco, uma cidade repleta de acontecimentos. E aqui, nós somos apresentados à famigerada ação. Não uma ação desenfreada, mas em uma cadência excelente. Até porque o personagem que tanto revolucionou a indústria irá te perseguir durante muito do jogo, te fazendo ficar com medo e incomodado de a qualquer momento Nemesis aparecer gritando Stars com o seu design único, como todos os Resident Evil. Aqui nós temos algo que provavelmente nunca irá se repetir em outro jogo da franquia, mas a franquia ela segue em uma luta para tentar se tornar o que ela foi antigamente. Bom, chegamos no jogo mais famoso da franquia. E juntando tudo que houve de bom e o melhor protagonista, que até o momento todos achavam que ele seria esquecido, temos Leon de volta. Porém, agora não como o garoto que nós conhecemos em Raccoon City com os seus 21 anos. E tentando sobreviver no seu primeiro dia de trabalho. Agora ele tá forte, autoconfiante e carregando o título do jogo nas costas. O Leon, ele passou anos e anos melhorando as suas habilidades como um soldado. E o seu grande diferencial é que ele não é apenas um personagem extremamente forte. Então, o que faz o Leon ser o protagonista mais famoso de toda a franquia? Perguntando isso, nós precisamos nos aprofundar em Resident Evil 4. Um jogo que trouxe mais uma inovação. A câmera em terceira pessoa no ombro do personagem, que fez com que a franquia saísse daquele survival horror da câmera estática e se tornasse muito mais ação do que os seus últimos jogos. Porém, em um survival horror, nenhum jogo tinha conseguido o feito de um sucesso nesses parâmetros, o que fez com que muitos jogos se inspirassem nele, como o maior clássico de toda a década passada, The Last of Us. Esse jogo, ele não só revolucionou como um survival horror deveria ser, como foi a porta de entrada para muitos nesse universo, deixando claro que a franquia estaria revolucionando cada vez mais, jogo por jogo. E o Leon, desde o início, já mostrava como seria a sua sequência. Um personagem que, além de tudo, cativa o público. E acredito que muitos de nós já quisemos ter um cabelo como aquele, ou então usar uma jaqueta de couro e continuar badass. Mas, ainda assim, tudo isso é o mais superficial do personagem, que me faz lembrar de um jogo que, por mais superficial que ele seja, é a sequência desse absurdo de jogo, que muitos odeiam, mas eu acabo não me incluindo nisso, até porque Resident Evil 5 foi o jogo que me apresentou a franquia, e eu e meu irmão zeramos mais de 10 vezes para desbloquear a Bazuca Infinita. Esse jogo, ele constrói uma narrativa que não é tão ruim. Nós somos apresentados a Chris, do primeiro game, e agora também a uma ajudante, que só foi apresentada nesse jogo e nunca mais foi explorado. Até porque poderia ter sido desenvolvido tanto um romance quanto uma amizade entre Chris e Sheva. Porém, todos nós sabemos que o homem é muito comprometido, o que não é ruim, até porque a dinâmica entre os dois personagens é muito boa, mas nada equivalente ao que Chris e Jill foram, tanto na DLC quanto no primeiro jogo, pois não há o fator romance, apenas dois personagens que começam com a sua perspectiva de vida e mundo e que terminam as suas jornadas praticamente iguais. E o ponto alto do jogo, ele com certeza é o Wesker, que ele volta como um vilão, e tem uma boss fight muito divertida, trazendo um dos momentos mais icônicos da franquia. E esse momento é o que determina o que vai ser
a franquia, tendo seu pior título, Resident Evil 6. Aqui nós temos de volta o Leon, e agora ele não é propriamente um protetor, mas ele segue protegendo Helena. Com certeza é a melhor campanha dentre as 3 campanhas que estão disponíveis, e com certeza com a pior boss fight. E esse jogo ele se torna o pior pelo nível de dosagem, onde ele se abdica completamente do survival horror. E ele se torna um jogo de ação, indo completamente distante do que todos os fãs pediam. Então, por mais que a gente tivesse o Leon como protagonista, ele só era um super soldado, correndo em uma rua onde carros e carros explodem atrás dele, e depois subindo em um helicóptero, caindo com ele e lutando contra uma mosca gigante. E sim, acontece nessa cronologia. E por mais que seja muito ridículo, ele ainda assim consegue segurar toda a campanha com as suas piadocas e personalidade. Então, por que o Leon é o personagem mais famoso de toda a franquia? E eu respondo essa pergunta pra vocês. O arquétipo do herói. Esse personagem, ele não é apenas o salvador, mas ele contém os 3 arquétipos do herói. O protetor, onde sem exceção, ele precisa proteger alguém. Resident Evil 2, onde ele protege a Claire e acaba protegendo outras pessoas que ele vai encontrando no caminho. No Resident Evil 4, que ele vai numa vila no meio do nada para ele proteger a filha do presidente. E no Resident Evil 6, que ele acaba protegendo a Helena em diversas partes do jogo. A questão da empatia, ela vem aqui, onde vimos que além de ele fazer tudo o que ele já faz, ele ainda tenta proteger as outras pessoas. E um grande exemplo disso é o novo jogo da franquia, Resident Evil Requiem, que junta os 3 arquétipos para usar de base e construir uma personagem nova, além de uma gameplay muito boa. Aqui nós teremos o Leon Protetor, que tenta proteger a Grace pelos seus próprios motivos, não só porque é uma missão para ele fazer, o que é novo para o personagem. Na maioria das vezes ele tinha ali uma missão para ele concluir, e aí agora ele só estava fazendo o que ele precisava fazer, seguindo o coração dele. Ele tinha uma própria ambição, ele tinha que encontrar a cura para ele. E aqui a gente volta com o Leon sobrevivente, que mesmo ele sendo um tanque de guerra imparável, incontrolável, que pensamos nada pode matá-lo, agora ele tem uma doença. E novamente ele está infectado. Porém, agora é um vírus totalmente diferente, um mais brutal, e que provavelmente pode ser o fim do personagem. Um vírus que foi estudado pelos seus antagonistas para que eles não criassem apenas máquinas que andam e matam os outros, mas sim monstros grotescos, pegando bebês, mutando os bebês e até pessoas de dentro de um hotel inteiro para fazer aberrações. E por último, e não menos importante, nós temos o herói irônico. Um grande atrativo para nós gostarmos dele é o fato dele agir de uma maneira irônica e até tranquila perante a situações extremas. Ele tá vendo alguém morrer e ele tá levando numa boa, ele tá conseguindo levar aquela situação adiante. E nesse jogo não é diferente. Ele domina entre os momentos de sarcasmo e ação extrema. Ele consegue ser o herói perfeito, que mesmo em seus piores momentos ele tira uma risada sincera de nós. Leon é um herói, um que provavelmente todos nós gostaríamos de ter. E sim, ele é diferente de todos os outros personagens de Resident Evil. Nós não nos atraímos somente pelo seu design impecável, mas sim pela sua personalidade. Ele é um personagem que ele não toma as decisões porque tá escrito que ele precisa tomar aquelas decisões. Não. Ele é um personagem vivo. Ele vive em nossos corações. Ele tá vivo em todas as obras que ele foi proposto a aparecer. E com certeza, esse é o seu diferencial. É o que tornou ele esse grande símbolo que ele é hoje. E agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Where is everyone going? Bingo.